A paz do Senhor, queridos irmãos. Hoje nós estamos aqui para falar mais uma lição da revista Corpo, Alma e Espírito, e hoje a lição que nós vamos falar é a número 5, que vai ser estudada no dia 2 de novembro de 2025, em Uruguaiana, portanto, no dia 4, na terça-feira, devido à nossa ceia, que será no dia 2 pela manhã. O título da nossa lição de hoje é A Alma, a natureza imaterial do ser humano. O nosso texto áureo está em Mateus capítulo 10, e o verso 28, diz assim: E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Verdade prática. Cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulos 1 e 2 e Mateus capítulo 10. Apenas alguns versículos esses três capítulos. O escritor ele já traz uma informação aqui bem importante para nós, dizendo o seguinte: vivemos dias em que ideologias materialistas negam a existência da alma e sua responsabilidade moral, tornando esse ensino ainda mais urgente. É urgente que nós venhamos aprender mais da palavra de Deus, saber realmente o que precisamos fazer para não perder a nossa salvação. A introdução. Alma e espírito formam a parte imaterial do ser humano. Atualmente, essas ideologias, elas pregam que não há uma alma, que não há um pós-morte. E esse ensino se torna urgente porque muitos estão caindo neste erro. E esta revista, de forma geral, ela vem em um momento muito oportuno. Nós precisamos saber quem somos, o que precisamos cuidar, assim como cuidamos do corpo, do templo, do espírito, que foi estudado na semana passada, nós precisamos também cuidar da alma. Vamos saber o que a alma é, como que nós vamos entender a alma, os atributos da alma. Gênesis 2 e 7, a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas daquele boneco de barro que ele fez, soprou o fôlego de vida. E este boneco se tornou alma vivente, diferente dos animais. O único que recebeu esse sopro divino foi o ser humano, eu e você. Quando nascemos, o mesmo sopro, a mesma força de Deus, ela é colocada em nós, criando assim a imagem de Deus no homem, dando seu fôlego de vida ao homem. Então, o homem foi criado à imagem de Deus com consciência e autodeterminação. O homem foi feito com capacidade de dominar, administrar, decidir e compreender todas as coisas. Isso não encontramos em nenhum animal que tem corpo, porém não tem alma. E ele não tem o poder de domínio, de administrar, de decisão. Ele não compreende as coisas. Tudo isso acontece no homem porque o homem tem alma, que é autônoma e tem o poder da escolha, poder do livre-arbítrio. A personalidade do homem está ligada à alma. Nela encontra-se emoção, encontra-se razão e encontra-se a vontade humana. Portanto, a alma é o centro, a sede da tricotomia humana. Através do corpo, nós nos comunicamos com o mundo e com nossos semelhantes, do corpo e os 5 sentidos. E através do espírito, nos comunicamos com Deus.
Por isso, nós precisamos saber disso. Porque se nós não cuidarmos da alma, como que nós vamos limitar as nossas emoções? Como que vamos cuidar para que a razão não nos coloque em situações difíceis e a vontade ela seja alinhada com a palavra de Deus? Como somos pessoas emocionais, nós corremos um grande risco de, através ou por causa das emoções, tomarmos decisões e vamos nos arrepender mais tarde. Então, se ali está a personalidade da pessoa, estas coisas precisam ser limitadas, equilibradas, para que o homem não caia no erro. Nós temos, então, a alma como centro. Para nos comunicarmos com Deus, nós usamos o Espírito. Inclusive, antes de aceitarmos Jesus Cristo, entendemos que o Espírito está inativo, porque ele não tem condições de se comunicar com aquele por qual aquele indivíduo ainda não tem uma fé que se comunique com Deus. Mas assim que ele é regenerado, é ativado o Espírito, ele passa a ter uma comunhão com Deus, uma comunicação com Deus. Mas, para com o mundo e para com o nosso semelhante, desde o nascimento, usamos os 5 sentidos que Deus implantou no corpo para que possamos nos comunicar com o mundo ao nosso redor. É a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. São os 5 sentidos que nós temos no nosso corpo. O segundo tópico fala da natureza, a natureza da alma, a imaterialidade e a imortalidade. Imaterial porque nós não podemos tocá-la, não podemos vê-la. Imortal porque após a morte ela continuará, seja salva ou condenada, seja no céu ou no inferno. No texto áureo, nós vemos Jesus aprofundando o tema e afirmando a natureza imaterial da alma, além da sua imortalidade. Nós vamos ler novamente aqui o texto áureo, que diz assim: E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, Jesus aprofunda essa natureza imaterial, como nós já falamos, não pode ser vista nem tocada, além da sua imortalidade. Esse texto aqui aprofunda e afirma, Jesus falando, que a alma do homem tem essas características. Em alguns textos bíblicos, nós encontramos espírito em lugar da alma, ou vice-versa. Isso somente acontece devido à inseparabilidade da alma e do espírito. Por isso existe as duas linhas de pensamento, de interpretação sobre o corpo humano, ou seja, o ser humano. A dicotomia entende que existe uma parte material, que é o corpo, e uma parte imaterial, que é corpo e alma indivisível. Os tricotomistas, que é o nosso caso, nós entendemos que há uma parte material, o corpo, e há duas partes imateriais, que é alma e espírito. Tratamos ambas separadamente. Isso não muda a forma como nós podemos entender para salvação, mas são duas linhas de pensamento. O ateísmo e o marxismo pregam a inexistência da alma após a morte. Podemos dizer sem dúvidas que é uma ideologia diabólica que ignora a responsabilidade humana dos seus atos após a morte, daquilo tudo que praticamos. Com isso, o homem vive sem a necessidade de se arrepender, tornando o sacrifício da cruz desnecessário
e obsoleto. Veja bem o que o diabo está tentando colocar na mente e no coração das pessoas. E se não existe uma alma, ou se esta alma morre juntamente com o corpo, que não há um pós-morte, então tudo que a gente faz aqui, fica aqui. Se perde no espaço, não haverá consequência. E se não haverá consequência, qual a necessidade de arrependimento dos pecados? Então, essa ideologia, ou essas ideologias que pregam que existe só uma parte material, que é o materialismo, são baseadas no materialismo, elas ignoram totalmente o sacrifício da cruz de Jesus. E Deus onisciente, será que Deus enviaria o seu Filho Jesus Cristo unigênito para morrer sem necessidade alguma? Veja a que ponto chegamos. A falta de interpretação bíblica para alguém crer que não há um pós-morte ou não há a alma após a morte que sofrerá todas as consequências daquilo que se faz aqui. A não ser que esta pessoa se arrependa dos seus atos, dos seus pecados, antes da sua partida. É preciso aceitar a imortalidade da alma e o plano de salvação. Existe um plano de salvação. Se existe um plano de salvação, é porque há um pós-morte. A alma é imortal. Para que não incorramos no erro de acreditar nestas ideologias que pregam que é algo social, que o pecado, as ações do homem, tudo depende daquilo que todos os demais estão realizando, é o efeito manada. E se todos fazem, eu também posso fazer, e que isso não haverá consequência nenhuma. Mas a Bíblia nos diz que nós, individualmente, somos responsáveis morais daquilo que praticamos, daquilo que somos. Essa ideologia ateísta nega a pecaminosidade e a responsabilidade moral do indivíduo. Considera que o mal é uma estrutura, que a culpa é da sociedade, que as pessoas individualmente são vítimas de estruturas opressoras. Veja bem, como o inimigo é astuto para tentar desvirtuar o homem, tirá-lo da presença de Deus e dizer a ele que não vai ter problema nenhum. Mas após a morte ou após o arrebatamento, saberemos se esta ideologia estava correta. E com certeza não está. O terceiro tópico fala da alma renovada e submissa a Deus. Como nós aprendemos na aula passada, que devemos cuidar do templo do Espírito Santo, que é o corpo, muito mais devemos cuidar da alma. Se o corpo será transformado, se mesmo tendo enfermidades no corpo físico, depois da glorificação teremos um corpo perfeito, e ainda assim a Bíblia nos ensina a cuidar do corpo, quanto mais da alma, que esta segue intacta para a eternidade. Então devemos cuidar da alma, conforme o destino que nós traçarmos para a alma, é o destino que ela terá após a nossa partida. Então, nós precisamos cuidar dela através da oração, da comunhão com Deus, do bom testemunho, da leitura da palavra, e assim nós encontraremos paz com Deus. Porque uma alma em paz é uma alma cuidada, mas uma alma atribulada é porque o indivíduo não está cuidando da sua alma.
Seguimos. Para sermos orientados pelo Espírito Santo, nós precisamos ter paz com Deus. Nós precisamos plantar coisas boas. Não podemos ser maus, não agir com, com maldade. Cuidamos da alma também quando evitamos algumas coisas. Porque se nós não evitarmos, nós impediremos a verdadeira paz que vem de Deus. Porque em muitos casos, uma pessoa má, ela se sente bem quando faz o mal, quando ela consegue se cobrar de alguém por algo que passou, e ela se sente em paz, ela se sente orgulhosa daquilo, acima das circunstâncias, mas não tem paz com Deus. Lá no fundo, a sua alma está atribulada. Então, os pensamentos impuros, os desejos impuros, as inclinações para o mal, tudo isso nós precisamos evitar na nossa vida. Isso é cuidado com a alma. Um exemplo, se nós levarmos o nosso corpo físico para um local onde há muita maledicência, palavras de baixo calão, maldades, será que a nossa alma estará sendo bem cuidada? Ou se nós levarmos ela para a presença de Deus através do Espírito humano que está em nós, será que ela não estará melhor cuidada? E esta responsabilidade é individual, é de cada um de nós. Se eu levar os meus olhos a ter mais contato com o mundo, com a pecaminosidade, a comunicação do corpo com a alma vai trazer para a alma coisas más. Isso é falta de cuidado. Mas se eu estiver usando o Espírito para me comunicar com Deus, com bons pensamentos, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, a nossa alma estará em paz com Deus. Só assim nós experimentaremos, como Paulo escreveu aos Romanos, experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A conclusão desta lição diz assim: o cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos, mantendo pura a sua alma. Atribui-se a Lutero a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre ela. Os objetivos da lição é fazer a nós, alunos, entenderem, compreendermos que a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade. Tudo isso está na alma, não está no corpo. Quando nós temos vontade de comer alguma coisa, como por exemplo, a alma está ansiosa por isso. Quando estamos com um desejo, com vontade de ver um familiar, é a alma que está com esta vontade. Quando temos razão sobre alguma coisa, é porque foi configurado através da alma. É ali que houve o processo para que eu tenha a razão, que eu tenha argumentos para defender os meus pontos de vista. Assim como as emoções. Se eu alimentar a minha alma para levar ela a emoções radicais ou altas emoções, é ali que esse processo acontece. Também, o outro objetivo é demonstrar, com base bíblica, que a alma é parte imaterial e imortal do ser humano. E nós vimos isso no nosso texto áureo, Mateus capítulo 10, e o versículo 28. Também conscientizar da necessidade de cultivar uma alma saudável, por meio da oração, da meditação na palavra de Deus e de hábitos santos.
Muito importante isso. O cuidado com a alma, ele parte da premissa de que precisamos ter comunhão com Deus e ter também uma disciplina devocional diante de Deus, para que tenhamos paz. Não adianta termos um templo do Espírito maravilhoso, cuidado, sem enfermidades, usando a medicina para, de antemão, termos saúde completa, termos uma disciplina na alimentação, mas não sermos disciplinados para que as nossas emoções, a nossa razão e a nossa vontade sejam equilibradas. Deus abençoe você. Até a próxima semana, se assim Deus permitir.